Muito bom dia para você, que o Senhor possa realmente te abençoar e mais do que isso, que Ele possa se revelar na plenitude daquilo que Ele realmente é e que você possa estar cada vez mais atento a essa revelação dEle para você. Porque Ele se revela a nós de todas as formas e em todo o tempo. O grande problema não é a forma como Deus se revela, é o modo como nós criamos uma expectativa para receber essa revelação de Deus. É ou não é verdade? Elias, em um determinado momento, estava na beira da caverna e ele esperava uma manifestação e uma revelação de Deus de várias maneiras, mas Deus não estava naquela forma que Elias estava vendo ou querendo. Mas Deus não deixou de se manifestar através de um vento suave e um sussurro. Então, Deus se revela o tempo inteiro. Antes de passar a palavra para o pastor Guerra, eu quero cumprimentar você que tem nos assistido, que tem estado conosco e que muitas vezes tem permanecido assíduo. Ontem eu tive uma experiência muito interessante, porque na hora que eu estava chegando na igreja, ontem para o culto, às 10 da manhã, uma senhora do outro lado da rua, ela me parou e perguntou: posso te cumprimentar? Eu cheguei e dei um abraço nela, mas não deu tempo nem de conversar com ela. Mas eu sei, e ela falou que tem nos assistido todos os dias. Aquele momento, o trânsito, eu parando ali, eu tendo que levar a filha para a escolinha, para a salinha, aquela correria, e muitas vezes não dá tempo da gente dar a atenção que a gente gostaria de dar a você, que tem estado conosco todos os dias, né? Mas, no fundo, esse programa existe, primeiro, por causa de você. Segundo, por causa de Deus, porque Deus quer tocar a sua vida e nos usa para isso. E que Ele possa continuar nos usando. E que você é a pessoa mais importante. Porque essa emissora existe para inspirar você. E esse programa existe para ser uma bênção e um canal de Deus na sua vida. Então, você anônimo, não tenha receio, não é? Você é importante e continuará sendo importante. E que Deus possa realmente te abençoar todo o tempo, em nome de Jesus. Amém? E aí, pastorzão? Ó, Jarinho, eu quero dar um abraço aí para esse pessoal que nos assiste aí, né? Que o Senhor os abençoe em nome de Jesus e que a unção do Senhor esteja sobre você hoje, te abençoando, derramando poder. Que essa semana seja uma semana assim de bênção na sua vida. Nós profetizamos isso em nome de Jesus. Eu também queria interar aqui, porque ontem também estava na igreja à noite, e quando eu saí do culto das 6, né, depois de uma palavra lá muito boa, eu encontrei com 3 pessoas, né, que me pararam na porta. Uma que falou comigo que assiste à noite, aí ela falou assim, ó, vocês alcançam todo tipo de pessoa, que vocês alcançam os jovens também, que eu sou jovem e estou assistindo o programa à noite. E sabe o que ela falou comigo? Ela falou assim, olha, eu gosto muito da risada do pastor Rogerinho e sei que só fica cutucando ele para ele rir. Ela falou, só é que fica cutucando ele para ele rir, que eu vejo só faz ele rir. E eu gosto demais da risada, da gargalhada dele, e eu dou risada junto com vocês lá, e ela ficou muito alegre, e ela assiste à noite a reprise, ela não perde um dia, falou comigo assim que aprende muito, encontrei com a senhora também, ela até brincou para mim assim, como é que eu chamo esse homem de paz de guerra, né? Não é? Então, um abraço, né? A gente fica muito feliz, né, de estar alcançando todo o tipo de pessoas, né, Rogério? E é interessante, Guerra, porque essa senhora, ontem, na hora que eu estava deixando a Radassa, que é a minha filha, não deu tempo nem de perguntar o nome dela. Eu também perguntei, nenhuma das 3. Então, mas eu sei que ela está nos assistindo com e certeza. Ela recebe um outro abraço. Sim, né? Eu dei um abraço nela ontem, mas eu gostaria de ter dado mais atenção para ela ontem e isso não foi possível, mas eu deixo um abraço especial ao vivo e a cores hoje. Amém, glória a Deus, né? Amém. Mas se você quer participar e interagir com a gente, fique à vontade, o nosso DDD 31 e o nosso telefone 984029756, esse é o nosso WhatsApp, repetindo,
984-02-9756, para você interagir conosco, mandando a sua mensagem de texto. Não temos como ouvir a mensagem de voz e nem atender a sua ligação. A gente fala isso sempre porque tem algumas pessoas que ligam e não dá para a gente atender a ligação ao vivo no programa, ok? Então, se você tem uma dúvida e quer, ou um pedido de oração, quer participar juntamente com esse tema, e esse tema de hoje ele promete, com certeza. Então, eu tenho certeza que a sua participação vai engrandecer muitas outras pessoas. Amém? Então, vamos lá, pastorzão? O tema hoje é assim como. Assim como. Assim como, né? Então, nós temos aqui, não é uma pergunta, é assim como, né? A gente fala assim como eu fui, assim como aconteceu, nesse sentido aí, tá? Então, o tema hoje é assim como. Está em texto de João 20, 21, fala assim: disse-lhes, pois Jesus, outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então, é nesse termo aí que nós estamos, né? Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. A filosofia da educação atual está muito baseada na instrução teórica. Se Jesus tivesse dado aos seus discípulos apenas uma teoria sem prática, eles jamais teriam assumido o seu legado. Mas Jesus partilhou a sua vida com eles e passaram por 3 etapas em seu treinamento. Então nós, antes, né, da gente passar por essas 3 etapas aqui, eu quero passar aqui pela primeira, que eu vou passar primeiro para o pastor Rogério. Eu já fico com essa etapa aqui, assim como, vai explicar, Ok, né? assim como. Mas é muito interessante, Guerra, porque na semana passada nós falamos sobre um aspecto da grande comissão de Mateus capítulo 28. Sim. E eu assumi um compromisso, inclusive, de falar um pouquinho mais a respeito da visão da grande comissão. Sim, com certeza. E eu pensei nesse tema, nesse texto, exatamente para a gente conectar esse tema de João com aquele tema ou texto de Mateus. Sim. Né? Porque ali em Mateus, no capítulo 28, Jesus ele fala de uma maneira muito clara, e esse programa a gente fez na semana passada, né? Ele diz que nós deveríamos ser discipuladores. Então, ide por todo mundo, fazei discípulos, né, de todas as nações, batizando-os e ensinando-os. Né? E para isso ele nos deu autoridade. Então, muitas vezes nós temos essa visão de que, e é uma visão correta, não estou colocando aqui nada contra, muito pelo contrário, né? Lembrei daquela expressão, eu não sou contra nem a favor, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Com certeza. Esse é literalmente o que está em cima do muro, mas não é essa a nossa intenção. Mas ali, em Mateus capítulo 28, Jesus ele dá uma visão muito clara de que a responsabilidade que nós temos a partir dali é de fazer discípulos, e ele dá inclusive os passos para isso, né? Fazer discípulos de todas as nações, então não é para fazer discípulos apenas de um lugar, mas de todas as nações, né? Como? Batizando-os e ensinando-os. Então, essa é a sequência que o Senhor nos orienta. Mas nós temos em cada um dos 4 evangelhos uma palavra e um direcionamento de Jesus, ou um envio de Jesus. E esse texto de João, ele é muito interessante porque ele, na minha opinião, é o envio de Jesus através do Evangelho de João. Com certeza. Assim como, assim como o quê? O Pai me enviou, eu vos envio a vós, ou eu vos envio. Sim. Né? Então, ele está nos dando um modelo, assim como o Pai nos enviou Jesus, assim Jesus agora nos envia.
da mesma maneira. Então, na realidade, nós, dentro dessa visão, nós somos o quê? Enviados. Enviados por quem? Por Jesus. Porque assim como o Pai enviou Jesus, Jesus agora nos envia. Então, nós fomos enviados. Com certeza. Aí a questão é, para fazer o quê? Né? Aí nós vamos voltar de novo na relação do Pai com Jesus, ou de Jesus com o Pai. Sim. O que Jesus disse? Assim, aquilo que eu vejo o Pai fazer, é isso que eu faço. Então Jesus foi enviado para fazer a obra que o Pai estava fazendo. Então, se nós formos enviados no mesmo padrão, no mesmo modelo, nós devemos também ser enviados, e somos enviados por Jesus, para fazer as coisas que Jesus fez, ou fazer as coisas que o Pai está fazendo. Com certeza. Né? Então, e aí nós temos os vários desdobramentos que nós poderíamos trabalhar em cima disso, mas essa visão, para mim, ela é uma das ordenanças de Jesus, uma das palavras de Jesus, trazendo para nós, igreja, aquilo que realmente nós somos enviados a fazer, que é fazer aquilo que Jesus fez e aquilo que Jesus viu o Pai fazer. Né? Então, isso não é uma outra grande comissão, mas na realidade ela é um complemento daquilo que nós chamamos da grande comissão. Com certeza. Né? Então nós somos enviados para fazer discípulos, né? Sim. Agora, fazendo discípulos como? Batizando e ensinando. Sendo enviados da mesma maneira como Jesus foi enviado. Sim, né? Isso. Então, isso é algo que realmente nos enriquece muito. Eu lembro, Guerra, de alguns anos atrás, a apóstola Valnice, na época ela era pastora Valnice, ela tinha um programa na TV e ela fez uma série de programas exatamente focando esse tema. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Então, foi uma sequência enorme de estudos que ela fez, com todo o dom e habilidade que ela tem, porque realmente ela tem o dom de mestre. Né? A gente tem que reconhecer. Sim, não é mesmo. Não é realmente ver aquilo que o Espírito faz através das pessoas, e ela foi muito usada no Brasil inteiro, e não só no Brasil, com o dom que Deus a deu, e ela fez uma série de estudos tremendas a respeito desse tema, enfocando essa visão de Jesus do Evangelho de João, ou essa comissão de Jesus para nós, através do Evangelho de João. Então, sim. Nós vamos lá no... venham e vejam. Jesus os convidou a observá-lo nas coisas que eram sua prioridade. Ele os convidou para que o avaliasse a si mesmo à luz do que Jesus ia fazendo. Aí a questão do vem e veja. Veja, com certeza. Então, olha bem, tem muito a ver, Guerra, com aquilo que a gente estava falando, que eu falei agora há pouco, de que Jesus fazia aquilo que via o Pai fazer. Né? Então, a primeira coisa que fica muito claro nesse processo, né, de aprendizado, ou nesse processo de reproduzir aquilo que Jesus estava fazendo, era primeiro ver. E é engraçado que quando você começou a ler a introdução, a introdução ela fala que o nosso sistema educacional hoje, ele está muito focado na questão da informação, e da informação de uma maneira teórica. Com certeza. E esta, infelizmente, é uma realidade que em muitos momentos é necessário, ajuda e facilita muito, mas acaba deixando uma certa deficiência. Eu, como professor durante muito tempo, eu vou percebendo algumas tendências e vendo que essas tendências teriam que ser, né? Por exemplo, o ensino à distância. Né? O ensino à distância, ele é uma oportunidade?
excelente para quem não tem condição de estar fazendo um curso presencial. Sim, né? Com certeza. Mas o ensino à distância, ele tende à teoria e não tende à prática, porque ele tira, né, a possibilidade, principalmente de alguns cursos, daquilo que a gente poderia chamar de laboratórios. Sim, com certeza. Né? E quando a gente pensa em laboratório, não é só o laboratório de estar ali manipulando produto químico, né? Mas o laboratório que é a vivência prática daquilo que se ensina. Mas esta já é uma tendência que a gente já tem visto mesmo na escola presencial. Então, não é um problema da escola à distância, né? Então, esse primeiro momento é um momento onde Jesus está fazendo e os discípulos estão vendo Jesus fazer. Com certeza. Né? E é o primeiro momento que Jesus chama os discípulos, né? Sim. Ele vem, chama e fala para segui-lo. Com certeza. Né? Então, venha, porque vocês vão ver. É muito interessante quando ele dá, Guerra, aquela resposta para Natanael. Sim. Né? Então, quando ele diz assim, só porque eu te vi numa figueira, você crê, coisas muito maiores você verá. Não é? Com certeza, e muito mais, né? Então, essa é uma das coisas que é o princípio da caminhada. Né? E Jesus realmente ele começa a trabalhar os seus discípulos, fazendo para que os seus discípulos vejam ele fazer. É muito interessante quando nós olhamos isso pelo aspecto até mesmo que a gente estava comentando da grande comissão. Sim, com certeza. Então, Jesus fazia o quê? O que via o Pai fazer. Agora ele está fazendo o que o Pai faz, mas deixando seus discípulos ver o que ele faz. Então, isso mesmo. Isso faz com que, assim, completa plenamente a ideia. Assim como o Pai me enviou, isso, né? Então, assim como, né? Então, é muito interessante essa questão dessa informação visual e dessa vivência com aquele que faz, né? E é muito importante nós, hoje, né, estarmos vivendo essa situação de ser aqueles que estão fazendo algo que serve para inspirar outros. Isso também é bom no questão assim, que está no que é a si mesmo. Eu vou ver o outro fazendo e aquilo vai servir para mim. Né? Nós temos um exemplo no curso que a gente dá. Muitas pessoas falam assim, eu vim aqui fazer o curso, mas chega lá, o curso serve para a vida dela. E ela vai sair dali, a pessoa vai sair dali transformada só fazendo o curso, aprendendo e trazendo para si mesmo, né? Então, o que Jesus colocou aqui, eu vou fazer, vou mostrar e vai servir para vocês vão enxergar em mim o exemplo e vão mudar também com o meu exemplo. Isso é muito importante, eu mudar com o exemplo do outro. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.